Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Olá, amigo Central 3, eu sou Leandro e a mim, trago para vocês mais um programa Meu Time de Botão, hoje fazendo uma homenagem a um time do Sul, do Rio Grande do Sul, o nosso primeiro homenageado do Rio Grande do Sul, inclusive, já falamos sobre o Criciúma de Santa Catarina, mas do Rio Grande do Sul é o primeiro e engana-se aquele que pensa que vamos falar de Grêmio ou de Inter. Engana-se também aquele que pensa que falaremos de Caxias, que falaremos de Juventude, nada disso. O homenageado é o Clube Esportivo Lajeadense, clube fundado em 1911, numa cidade que possui 70 mil habitantes e tem muita cultura esportiva, cidade que respira também o futebol amador de forma muito forte, tem o Bira, o time de basquete que é tradicional, enfim, uma cidade que merece as nossas homenagens pelo tanto que contribui para o futebol brasileiro e para o esporte brasileiro. Vamos recortar um triênio muito legal desse time, que foi no começo dos anos 90, uma época em que o Brasil estava passando uma crise no futebol, em termos de seleção brasileira e tudo mais. O Falcão, né, ídolo do Inter, era o técnico da seleção. E o Lajeadense apareceu com um time brilhante em 91, chegando muito perto de ser campeão gaúcho, ficando entre os 4 primeiros, e voltou a fazer isso no ano de 93, onde aconteceu um reboliço num julgamento, até hoje muito mal explicado, e eu vou trazer para a gente conversar um jogador que não é só um ídolo do clube, mas um ídolo que também faz parte da diretoria, que também é filho de um ex-presidente do clube, que é o Everton Giovanella. Tudo bom, Everton? Tudo bom, prazer em estar falando com vocês nesse momento. Everton, você esteve no Lajeadense entre quais anos como atleta? Como atleta eu comecei em 86 e fui até 93. Tive uma saída, né, em 92, onde eu passei o ano no Internacional de Porto Alegre e depois retornei em 93. E em 93, depois em agosto, fui vendido para a Europa, né? E aí acabei terminando minha carreira na Europa. Para a Europa, onde, acredito eu, tenha tido maior destaque no Celta de Vigo, onde ficou conhecido e é muito querido por lá como Giovanella, né? Isso aí. Então quer dizer que você, se o Lajeadense montou um grande time em 91, um grande time em 93, foi mal em 92, que foi justo o ano que você estava no Inter de Porto Alegre, é por causa disso, Everton? Foi porque você estava fora do time? Não, acho que são coincidências, né? A gente, na verdade, em 91 foi uma aposta por falta de dinheiro, né? O clube não tinha condição para montar uma equipe forte para o gauchão, acabou por optar pelos meninos da base, né, que éramos naquele momento nós, Gelson, eu, Enio, Evandro, Vandeco, e mais alguns atletas já com experiência no gauchão, que acabaram fazendo parte do grupo e a coisa deu certo, se tornou uma família muito forte dentro de campo e eram muito amigos fora também, e acabamos sendo quartos colocados no gauchão de 91, né, uma campanha brilhante de um grupo que começou totalmente desacreditado, né, perdendo jogos amistosos para equipes do futebol amador, aqui que tu falasse, que realmente são muito fortes, né, mas a gente começou numa curva onde ninguém acreditava que pudéssemos nem sequer manter a categoria, né? E a gente mostrou o nosso trabalho aí pro estado e deu tudo certo. Na verdade, as coisas foram encaixando no decorrer do campeonato, né? A arrancada foi muito boa e deu tudo certo, realmente deu tudo certo.
Você pode imaginar, o amigo Central 3 que está nos ouvindo, o quão difícil é, até para equipes gigantes, para um Grêmio, para um Inter, achar a solução de um problema financeiro nos pés de garotos, né? Recorrendo aos jogadores jovens, à base e tudo mais. Você imagina isso para um time como o Lajeadense, com menos recursos financeiros, né, com menos lastro, conseguir achar a solução e fazer uma campanha pautada nisso. O Lajeadense, que era presidido pelo Hélio Giovanella, que é o pai do nosso querido entrevistado de hoje, montou o time, apostou nisso porque era um pouco a única solução que ele tinha, não dava para fazer grandes investimentos, e aquele time base era formado por Afonso, Evandro, André, Luiz Fernando e Paulão, Enio, Vandeco, Ivan e Everton. O ataque era com Leco e Gelson, que era o artilheiro daquele time. Everton, quem era o cobra desse time? Pra aquele cara que só quem tá dentro de campo sabe que era o bom mesmo. Olha, a gente tinha na verdade, a força era o conjunto, né? Acabei me destacando eu bastante, né? Acho que o jogador que nos dava o equilíbrio realmente era o Enio, nosso volante, né? O jogador que fazia um trabalho defensivo espetacular. E não era muito visto, era um jogador que não, a olhos vistos ele não chamava atenção, mas a gente sabia da importância dele, né? E sabia que quando ele não jogava a gente se ressentia bastante. Então, acredito que eu colocaria o Enio como uma peça fundamental naquele ano, naquela nossa temporada. O Lajeadense, que terminou a primeira fase em terceiro lugar, atrás do Guarani e do Juventude, no grupo B, e à frente do Grêmio, chegando na fase final, que eram 2 grupos de 4, 2 quadrangulares, por pouco não chegou na final. Na penúltima rodada, o Lajeadense venceu o Grêmio. Foi o grande jogo da campanha esse, Everton? Foi histórico e marcado também depois por uma briga generalizada, né, entre torcidas aí que borrou um pouco a nossa vitória, né? Mas foi o jogo do ano, né? A gente precisava ganhar para entrar no quadrangular final, né? E jogar nada mais nada menos contra o Grêmio, né? O Grêmio que tinha trazido de volta no ano Renato Portaluppi, então era uma força a mais que eles tinham. A gente havia perdido no Olímpico no primeiro turno por 4-2, né? E vínhamos para esse jogo com a única ideia de ganhar o jogo para poder nos manter na competição. E fizemos um gol, acho que aos 38 do segundo tempo, gol do Denilson, que foi outro jogador que acabou tendo prêmio pelo profissionalismo que teve, sempre jogou pouco, mas foi um profissional à altura e estava sempre à disposição e na hora certa ele teve o prêmio, né? E isso tudo são situações que a gente recorda com carinho. A questão da briga que aconteceu fora das 4 linhas, sobrou alguma coisa para vocês? Vocês viram alguma coisa que a imprensa não viu? Como é que foi? Não, na verdade aconteceu de tudo, né? Inclusive gente indo para o hospital, houve um companheiro nosso aqui, amigo nosso aqui da cidade, que acabou passando por uma intervenção cirúrgica, foi para a UTI. Foi quebraram a torcida gremista revoltada, quebrou bastante estabelecimentos da cidade. Foi uma coisa muito chata, realmente foi muito chata, até porque eram 2 clubes que se davam muito bem, né? Acabou naquele jogo, a situação acabou acontecendo, as torcidas não se contiveram, né? Houve invasão de campo e na invasão acabou um tumulto muito grande. Realmente muita gente saiu machucada aí. Foi uma pena, né? Porque foi um jogo onde a gente demonstrou e mostrou a maturidade que tínhamos atingido, né? Conseguindo chegar nessa situação e podendo ganhar e classificando, né? Infelizmente houve essa situação que, graças a Deus, não acabou com nenhuma morte, com nenhuma coisa mais além disso, mas sim que houve
E isso aconteceu no dia 24 de novembro de 91, e eu imagino que tenha sido um sentimento bastante conflituoso após o jogo para todos vocês, assim, porque de um lado a felicidade pela vitória, uma vitória que dava a chance, inclusive, do título para vocês, mas do outro lado, essa questão da violência que nunca é legal, né? Principalmente para quem é atleta, para quem trabalha com esporte, não tá nesse mundo para arrumar briga. Mas 3 dias depois haveria a última rodada. O grupo ficou assim, o Grêmio tinha 7 pontos, o Lajeadense 6. Então a diferença era de 1 ponto, bastava aí um tropeço do Grêmio na última rodada que o Lajeadense chegaria à final contra o Inter de Porto Alegre. Não foi o que aconteceu, o Grêmio venceu o seu jogo, mas você consegue me dizer se até pela questão de tudo o que aconteceu, essa vitória contra o Grêmio, o que aconteceu depois do jogo, a cidade, como que estava, Everton? Estava abraçada com vocês? Estava empolvorosa? Você já tinha visto algo parecido em Lajeado antes? Não, na verdade foi um jogo onde até assustava, né? Porque eu vou te dizer que tinha gente olhando o jogo nas árvores, né? Existiam as árvores aí perto do estádio e até lá em cima haviam pessoas, né? A cidade se preparou para o jogo, né? Era o jogo da história. E saiu tudo certo. Na verdade, o Grêmio nos pressionou muito durante muito tempo, né? Começou o jogo acertando bola na trave, nos pressionando muitíssimo. A gente foi levando o jogo da nossa forma, né? Com as armas que a gente tinha, muita dedicação, muito empenho, muita juventude. Corremos muito. Eu lembro que a gente correu muito. E acabamos tendo o prêmio da sorte também, né, do jogo e conseguimos ganhar aquele jogo, onde a classificação depois foi uma festa tremenda, repito, tirando os incidentes que a gente teve, mas foi uma festa muito bonita e eu acho que fica gravado na história do clube, né? Certamente ficou gravado, virou o time de botão de muito gurizinho de Lajeado naquela época. O time não chegou na final, terminou na classificação oficial em 4º lugar o Campeonato Gaúcho, que é uma posição de muita honra, principalmente pela forma como a campanha se desenrolou. Você, amigo Central 3, está ouvindo o Everton Giovanella, um dos grandes ídolos da história do Lajeadense, que eu vou te perguntar, Everton, sobre 2 figuras que estavam acima do elenco sob um ponto de vista hierárquico e que você teve uma convivência bastante grande, né? Naturalmente, o presidente do clube, que também era o seu pai, o Hélio Giovanella, e também o treinador da equipe, né? O Chaveco, que assumiu a vaga que era do Gilberto Machado. Fala um pouco quem era essa figura do treinador dentro desse elenco, como que ele comandava a cabeça de vocês, como que era o dia a dia com o treinador, com o Chaveco, e principalmente como era ter um presidente pai, um patrão e pai ao mesmo tempo. Olha, o Chaveco como treinador é uma pessoa de muito diálogo, definia as questões táticas muito, muito bem, sempre foi um cara de estudar o adversário minuciosamente, né? Preparava bem os jogos, sabia as armas que a gente tinha e procurava usar elas da melhor forma possível, né? Mas principalmente muito trabalho. Era um cara que a nossa semana era uma semana de muito trabalho. Questão da bola parada era naquela época já que talvez não se dava tanta importância, ele dava bastante ênfase à questão da bola parada, porque nós tínhamos 2 zagueiros muito altos e o nosso time em geral era um time com uma capacidade de altura bastante boa, então ele procurava explorar essas situações e era um cara também muito religioso, um cara que nos ensinou outras coisas além de que o futebol podia ser a nossa saída e a nossa profissão. Ensinou também muitos valores que eu acho que a gente levou aí para a nossa vida. Uns depois foram trabalhar em outras atividades, mas acho que todo mundo levou boas recordações e bons ensinamentos do Chaveco. O meu pai, infelizmente, faleceu, né? Em 2005 ele teve um AVC
e acabou ficando 1 ano e meio numa cama de hospital e em 2005 acabou falecendo. Mas é uma figura que marcou a história do clube porque foi presidente durante muitos anos, né? Era abnegado, era o faz-tudo, se dedicava 24 horas por dia ao clube, tanto é que minha mãe às vezes dizia que era melhor levar a cama para o estádio, porque para vir só ir para casa para dormir não precisava também. Então eles já estavam numa briga interna quanto à questão do velho, ele realmente vestia a camiseta e amar tanto o clube, né? E era uma pessoa carismática, então na cidade todo mundo que ele ia pedir apoio, apoiava, sabia da idoneidade dele, da seriedade, da transparência que ele fazia as coisas, então eu acho que por isso que o Laganense teve futebol tanto tempo, né? Ele acabou ficando bastante mais tempo, eu depois fui embora, ele acabou voltando para o clube ainda. Acredito que um pouco também o que me movia ele a sempre continuar e continuar insistindo com o clube era visualizando também que um dia eu pudesse jogar nesse clube, né? E acabou acontecendo. Acredito que foi o começo, tanto no começo como no final, foi por méritos próprios. Eu brigava muito, eu nunca me aproveitei da situação de ter um pai como presidente. A nossa relação de pai e filho era em casa e no trabalho era de trabalho. Tanto é que a gente teve situações interessantes, assim, anedóticas, que às vezes atrasavam o salário e a gente ia reivindicar e eu participava das reivindicações, então a gente sempre conseguiu deixar essa situação bem clara entre os dois, de que apesar de sermos pai e filho, tínhamos uma relação de trabalho também e tínhamos que respeitar isso, né? Com certeza, bacana, e necessário, eu acredito, ter uma relação como essa dentro de um... Necessária, realmente necessária até pelo próprio grupo, né? Imagina claro. a desconfiança que podia criar isso, né? Então, é muito delicada a situação, mas acho que eu consegui conquistar o meu espaço e a confiança do grupo, porque eles sabiam que podiam contar comigo, porque eu estaria com o grupo, né? Independentemente da situação familiar, eles sabiam que eu estaria com o grupo e jamais levei nenhum tipo de situação do vestiário para o meu pai. E o meu pai, eu acho que por ser do futebol, entendeu isso e jamais me perguntou também. É uma pena que ele não pode estar aqui hoje para confirmar tudo isso, mas ele jamais me perguntou nada sobre o grupo, nada sobre o que acontecia no vestiário, nada sobre as típicas noitadas e alguma que outra saída de algum atleta. Nunca me perguntou nada. E se me perguntasse também eu não diria, porque não fazia parte da minha ideia como participar de um grupo, andar fazendo confidências à diretoria, né? Então, eu acho que nós dois entendemos bem e a coisa saiu muito bem. Eu não tenho dúvidas disso, porque quando ouço torcedores do Lajeadense falarem sobre o Everton, eles não falam sobre o filho do presidente, eles falam sobre o jogador de muita entrega, de vigor físico, o jogador que dentro de campo representava demais a camisa do clube, independente de qualquer outra situação. E a outra camisa azul clara que você jogou, a do Celta de Vigo, lá também você não tinha nenhum parente na diretoria e também ficou marcado pelas mesmas características, não é verdade? É verdade. Aí foi a confirmação de que não foi por causa do meu pai, né? Pois é. O Everton foi para o Internacional devido ao sucesso obtido em 91 pelo Lajeadense, mas voltou ao clube graças ao novo presidente do clube, o Ney Fensterselfer, nome difícil, rapaz. Ney Fensterselfer. Ele hoje é o presidente do conselho. Fensterselfer, é difícil. Isso, Fensterselfer, é difícil. Alemão, é difícil. Mas eu acertei aqui na quarta, eu acertei. Ele quis montar um time forte novamente para reviver aquilo conseguido um ano antes e trouxe de volta o Everton, entre outros reforços. Everton, o clube que você encontrou e o elenco que você encontrou em 93, era melhor ou era pior que o de 91? Era tecnicamente muito melhor, como equipe era muito melhor, jogadores contrastados,
jogadores de muita qualidade, Sérgio Vinck, Renato Teixeira, Sérgio Márcio, muita gente de qualidade. O Jung, o goleiro, era gente que já tinha rodado o gauchão e até jogado em outros campeonatos aí a nível de outros estados, né? A gente manteve a base dos meninos, né, com a minha volta e com a volta do Gelson, né, e ainda o presidente recheou com atletas contrastados e de qualidade. O grupo, em qualidade, ele melhorou muito, posso dizer que melhorou bastante. Vieram atletas também do Inter de Porto Alegre, como o Guedes, que era um atleta que tinha muita fama no Inter, era considerado como um substituto de Falcão e Batista, e acabou não dando certo, mas um jogador que tinha uma qualidade tremenda. O Ney, que era um lateral do Inter também, que também pintava muito bem e acabou ficando pelo caminho, mas que no Lajadense naquele ano teve o seu momento também. Então o grupo tinha se fortalecido muito, né? Tínhamos um grande goleador, né? E agora tínhamos dois, que eram o Gelson e o Renato, né? E acabaram fazendo muito gol. Tínhamos um homem da bola parada, que era o Sérgio Vinck, que era espetacular, né? Era exemplo do Luiz Carlos, que era o seu irmão. O Sérgio tinha também a mesma facilidade, né? Então o grupo realmente era muito forte em 93. Era forte, era para acreditar, né? Como acabou acontecendo. Infelizmente, com a anedota de até hoje a gente não saber o porquê, mas eles tiraram, quando estávamos aí embalados para chegar nas finais do campeonato, nos tiraram 7 pontos do nada e acabamos por ficar pelo meio do caminho, né? Mas é um time que deixou a sua marca também e deixou a sua história. Pois é, para situar o amigo ouvinte, o Lajadense em 93 ficou em terceiro lugar na primeira fase, atrás do Caxias e do Ipiranga, pelo grupo C. E a segunda fase da competição foi boa para o clube e ele conseguiu uma vaga no octogonal final. Jogou com o Grêmio, Inter, Juventude, Pelotas, Inter de Santa Maria, Guarani de Cruz Alta e o Grêmio Santanense. O Lajadense vinha bem, conseguiu 4 vitórias, inclusive uma delas sobre o Inter de Porto Alegre. Só que 2-1. Uma vitória por 2-1. Só que aconteceu um julgamento que, sem nenhum representante do Lajadense, na sede da Federação Gaúcha, já começou maluco, né? Como é que tem um julgamento e não tem ninguém do Lajadense lá? O atacante Renato Teixeira foi punido. E não sabíamos. E esse resultado, essa punição não foi comunicada ao Lajadense. No jogo seguinte, evidentemente, o jogador foi escalado normalmente. Por conta disso, o clube perdeu 5 pontos. Eu me lembro disso. A gente tinha ganho o jogo em casa, o jogo que ele jogou, né? E depois jogaríamos com o Grêmio no Olímpico. A gente estava com 7 pontos, com 7 pontos, isso. E quando entrávamos no ônibus para viajar para jogar contra o Grêmio, veio a notícia de que nós tínhamos perdido 5. Resumindo, a gente saiu de Lajeado pensando que tínhamos 7 para jogar contra o Grêmio mais tranquilo e acabamos indo para lá para jogar com 2 pontos, tendo que ganhar de qualquer jeito para ainda ter chance. Então foi um balde de água fria enorme, né, na cabeça de todo mundo. Vocês deixaram 5 pontos na estrada, então, né? Deixamos 5 pontos na estrada, é isso aí. Mas, cara, que coisa maluca, né? Como os anos 80, os anos 90 no Brasil eram bagunçados nesse sentido, como aconteciam coisas que a gente acaba... a gente nunca vai entender, né? Como que pode acontecer uma punição sem que ninguém do clube, nenhum representante do clube tenha sequer sido informado disso. Mas tu sabe que ainda acontece, né? A gente ainda se surpreende com esse tipo de coisa, né? Porque ainda acontece, né? A gente vai pegar aí situações e ver que ainda acontece, infelizmente, para o futebol, ainda acontece esse tipo de situações. Claro que bem menos, mas a gente ainda acha um que outro detalhezinho aí que nos espanta, né? Pois o Lajeadense não só perdeu os 5 pontos, como perdeu a hipótese de vice-campeonato, que acabou ficando com o Inter de Porto Alegre. E não é só isso, né? Não é só a posição final do Campeonato Gaúcho. O vice-campeão, que no caso seria o Lajeadense, com esses 5 pontos que ele foi tomado, jogaria a Copa do Brasil no ano seguinte, o que seria uma certeza de
de mais sucesso, né? De sucesso, de mais renda, seria uma comprovação de que a campanha, de que o investimento deu certo. E nós estamos falando de uma época onde a Copa do Brasil, por exemplo, 1 ano antes, 2 anos antes, tinha sido vencido pelo Criciúma. Se o Criciúma tinha conseguido, por que o Lajadense não podia sonhar, né? Então, é um prejuízo muito grande. É verdade. É uma situação que a gente passou e que ficou marcado, mas eu acho que ficou marcado também a grande equipe que tinha, né? O estádio cheio, as pessoas vinham porque sabiam que iam ver um bom espetáculo. Fizemos um grande jogo contra o Inter de Porto Alegre, uma equipe que era recheada de grandes jogadores e foi um grande ano também, uma grande temporada. E eu guardo só boas recordações desse tempo, tanto 91 como 93, porque foram anos em que a gente, quando a gente é feliz e desfruta jogando futebol, é porque as coisas estão sendo bem feitas e estão dando certo, né? Então, realmente eu passei 2 anos aí felizes, porque as coisas realmente se jogava bem e se tinha uma amizade entre todos muito, muito interessante para os grupos, né? Everton, eu tô com medo de fazer uma injustiça com você, mas é mais forte do que eu. Então eu vou ter que colocar isso. Se você quiser dar empate, não tem problema, tá? O time de 93 tecnicamente era melhor. O de 91 era a primeira vez que você jogava um futebol profissional, chegando lá no topo e tudo mais. Hoje, olhando para trás, para qual dos 2 anos você preferia se teletransportar? Para 91. Porque éramos todos amigos, era uma molecada que era completamente desacreditada, mas que nós sabíamos o potencial que nós tínhamos. E quando foi nos dada a oportunidade, a gente abraçou essa oportunidade. Então, eu fico com 91 por isso, pela questão de que poucos acreditavam. Muitos apostavam em nós como um candidato certo ao rebaixamento. E a gente pôde demonstrar, né? Tivemos a oportunidade de demonstrar que o interior tinha valores e tinha gente capaz de fazer um bom trabalho. E por isso eu fico com a equipe de 91, pela amizade que a gente tinha e por toda essa situação de zebra que a gente era denominada, né? Sem dúvida. O Everton, primeiro, já fechando aqui com você, agradecendo pelo papo, Everton, fazer o nosso ouvinte saber que enquanto a gente assistia Ronaldo, Giovani e tudo mais brilhar no Barcelona, e a gente acaba sempre vendo jogadores brilharem nos times grandes da Espanha e tudo mais, esse cara aí, esse Everton Giovanella, que acabou ficando conhecido como Giovanella lá em Vigo, é um jogador muito querido por lá, e é uma dessas histórias que pouca gente no Brasil, infelizmente, fica sabendo, né, ou memoriza. É um jogador realmente com uma larga história. Nem tudo foram flores, aconteceram alguns problemas na estadia lá na Europa, mas isso fica... um doping, né? Tem um problema de um doping, né? Que realmente me cortaram 2 anos, né, da minha carreira. Um doping que não foi explicado até hoje, eu acho que não vai ser mais explicado, né? Mas como tu falaste, né, a gente quando planta coisas boas, né, quando acontecem coisas estranhas, a gente tem a felicidade de ver que as pessoas ficam do teu lado, né? Eu em nenhum momento fui questionado sobre a situação do doping, até porque nenhum jogador em sã consciência, com 34 anos que eu tinha, para 35, iria se dopar para jogar, né? Eu não tinha mais o porquê, a minha carreira tinha sido bem sucedida, tinha jogado Liga de Campeões, tinha jogado Copa UEFA, tinha jogado final de Copa do Rei, e não sabemos até hoje porquê, mas saiu na urina uma dose excessiva de uma substância chamada nandrolona, que naquele tempo, que era um tempo onde o pessoal estava com o olho muito bem posto na questão do doping, porque aconteciam as Olimpíadas também, então eles estavam com o olho bem posto, e acabei eu por
por pagar aí uma situação onde realmente eu não pude nem comprovar se tinha acontecido realmente a questão do doping, porque o laboratório onde foram feitas as análises simplesmente ele destruiu as amostras de urina, sem antes do processo terminar. Então foi uma situação muito estranha, né, e que manchou uma carreira que vinha sendo muito bonita. Manchou no sentido de que eu não pude terminar como eu queria, né, mas acabei voltando, falei que só iria acabar a minha carreira jogando, e acabei jogando lá num clube menor da Espanha, cumprir o desejo de jogar e de acabar a carreira dentro de um campo, dentro do terreno de jogo, que era onde eu comecei, né? Mas se porventura manchou pouco, viu? Isso aí eu acho que fica em segundo plano quando a gente olha para trás e vê uma carreira aí de mais de década de bom futebol e de muita dedicação ao esporte, que é uma coisa que a gente sente falta em muito atleta de ponta hoje que não sente a camisa, que os olhos não brilham e tudo mais. O Everton... Oi, pode falar. De comentar essa situação, justamente porque eu não tenho nada para esconder, né? Eu não tinha nada para esconder, e eu faço questão de comentar porque eu acho que são situações que podem acontecer, e nem sempre o atleta é o culpado, muitas coisas podem acontecer nesse tipo de situação. Então, a gente, quando passa por isso, eu acho que tem que passar a experiência e fazer as pessoas verem, entenderem que isso pode acontecer, e que cada vez tem que ter maior controle e maior justiça nesse tipo de situação, porque pode realmente ferir uma carreira, uma trajetória, e parar uma trajetória, né? Imagina se eu tivesse 22, 23 anos, poderia ser o fim de uma carreira, né? É verdade. Graças a Deus foi com 35, e se eu até os 35 não tomei nada, e passei por vários controles, inclusive na Liga de Campeões e Copa da UEFA, controles surpresa que estavam sendo feitos, e nunca achei nenhum positivo. Então, mas eu gosto de contar porque eu acho que é experiência para os demais, e já aconselhando, né, que nenhum atleta precisa tomar nada para melhorar o desempenho. O desempenho está na mentalidade e no trabalho do dia a dia. Se tiver que tomar alguma coisa para melhorar o desempenho, é melhor procurar outra coisa para fazer, né? Perfeito. É preciso, quem tem a mente limpa, quem tem a consciência tranquila, precisa mesmo dar o testemunho e o exemplo. O Everton Giovanella voltou em 2008 para o Lajeadense, já ocupando um cargo diretivo, não como jogador de futebol, e era justamente um ano onde o Lajeadense estava absolutamente detonado, né, atolado em dívidas, com problema até de tirar o time de campo mesmo. Eram anos realmente negros para o Lajeadense. E a gente está falando de 2008, 5 anos atrás. Hoje a realidade já é diferente. O Lajeadense no primeiro turno do Campeonato Gaúcho bateu na trave, ficou com um vice-campeonato. É um time que está voltando a ter o vigor, a força que merece, que a sua torcida pede, e o vigor parecido com aquele que você, Everton, mostrava em campo quando representava o Lajeadense. Eu agradeço... Oi, pode falar. Não, realmente estamos numa fase muito, muito bonita, né? Bonita, tudo mudou. Eu não digo que eu cheguei, não tem nada a ver, acho que é um grupo, é uma diretoria. A gente abraçou uma causa, o clube estava para desaparecer realmente, leilões marcados para a venda do estádio. A gente conseguiu reverter a situação, conseguimos subir, e estamos desfrutando hoje de uma Série D, né? Amanhã faremos a nossa primeira viagem de avião da história do clube. Fica marcado aí, a entrevista foi no momento certo. E a gente fica feliz de poder participar, e eu muito mais porque eu prometi para meu pai, quando ele nos deixou, prometi para ele que eu ia devolver o clube dele para o cenário nacional, para o cenário estadual, e eu consegui cumprir a minha promessa. Então a gente fica feliz por isso. Eu sei que lá de cima ele está todos os dias mandando força aqui para que a gente continue o nosso trabalho. E que o Lajeadense voe cada vez mais no sentido literal e também no sentido abstrato do futebol.
história de pai para filho e também de filho para neto. Boa sorte também pro seu menino que está começando a carreira aí, né? Ainda tá engatinhando no futebol, tá lá na Espanha, é isso? O Lucas está na Espanha, tem que se apresentar dia 8 de agosto, vai ficar lá no Celta de Vigo. E o menino tem clara a ideia de que ele quer jogar futebol. Ele desde pequeno, nos parecia que queria isso, né? E quando foi crescendo, conforme foi crescendo, ele foi tendo mais claro. E como ele viveu lá até os 9 anos, ele ficou com muita raiz lá, e gosta do futebol de lá, e quer começar lá. Então a gente vai proporcionar, né? Graças a Deus a gente tem a condição para proporcionar. E vamos ver, se Deus quiser, e se for o caminho que Deus tem para ele, vai dar certo, e ele vai poder continuar essa nossa saga, né? Dos Giovanella pela Europa aí. Tomara, é a nossa torcida daqui. Everton, muito obrigado pelo papo, pelas histórias, e até uma próxima, viu? Um abraço a todos, um abraço, foi um prazer. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas. Esse programa estará dentro do site www.central3.com.br para você ouvir em podcast, fazer o download do MP3, a hora e o dia que você quiser. Um grande abraço e até a próxima.